dia, sejam muito bem-vindos. Só estou conectando aqui no Insta. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais esta nossa conversa de coaching. E hoje eu quero conversar com vocês. Semana passada, na sexta-feira, eu conversei com vocês sobre, como começar, que é um grande questionamento da maioria dos coaches, Como é que eu começo? E eu comentei com vocês de dois cases, dois coaches, que entraram em contato comigo dizendo, que fizeram a formação, que gostariam de atuar com empresas, mas que estavam completamente perdidos, E eu falei na sexta-feira, se você não assistiu, a live não está mais aqui no Insta, mas ela está no YouTube, Então você consegue assistir lá, se você não assistiu, que lá eu falo do passo a passo, Dos primeiros passos que você precisa dar, se você quer realmente poder viver de coaching. E hoje eu gostaria de continuar esta conversa com vocês, Lá na sexta-feira eu conversei com vocês e eu disse que a primeira questão era definir um nicho, Vocês precisavam... O primeiro passo é definir com quem é que você quer trabalhar. O segundo passo é montar a sua esteira de serviços, Qual é a sua esteira de serviço? O que você tem para vender, Qual é a solução que você tem, qual é a transformação que você tem para esse seu cliente. E, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. E terceiro, você precisa ter estratégias para se colocar no mercado. E aí eu fui falar com vocês especificamente do nicho de empresas, Que é o nosso nicho aqui, que é com que nós aqui do Instituto trabalhamos, E por que nós focamos, no nicho de empresas? Primeiro, que é a nossa grande expertise, Eu, a minha vida inteira, eu atuei dentro de empresas com desenvolvimento de líderes e de equipes. Segundo, porque o nicho corporativo, o nicho empresarial é um dos mais lucrativos, É um dos únicos nichos que você consegue ter 12 serviços para vender para o mesmo cliente, E essa é uma grande vantagem, porque vamos lá, Qual é o problema da maioria dos nichos, Você tem apenas um serviço para vender para o seu cliente. Quando você está trabalhando com empresas, não, Você tem aí no mínimo 12 serviços, e se você quiser também trabalhar com equipes, você tem aí, chega a 15 serviços que você tem para trabalhar com o mesmo cliente. Então, na verdade, você consegue um alto faturamento com pouquíssimos clientes. Mas hoje, então, eu quero conversar com vocês, Continuar esta conversa sobre como começar. E agora eu vou falar especificamente como começar no nicho de empresas, certo? No nicho empresarial. Primeira coisa que você precisa entender aqui é que tem uma diferença entre o business executive, e os trabalhos de desenvolvimento de liderança e de equipes, certo? Aqui você já precisa entender essa diferença. Quando você quer trabalhar com empresas no nicho de business e executivo, você tem que entender do negócio, certo? Quando você quer trabalhar com lideranças e equipes, você precisa entender de desenvolvimento humano, certo? Você não tem a obrigação e a necessidade de entender do negócio do seu cliente, porque você não vai entrar no negócio do seu cliente diferente do business e do executivo, certo? Na área de liderança e de equipes, é como se fosse, Nós temos o nicho empresarial. Dentro do nicho empresarial, nós temos alguns subnichos. Um deles é o business executivo e o outro é de lideranças e de equipes. Quando você quer trabalhar e você decide trabalhar com líderes e equipes, você não precisa entender do negócio do seu cliente, porque você não vai entrar no negócio do seu cliente. Você precisa entender e ter as metodologias para desenvolvimento dos líderes e das equipes. Essa é uma grande diferença. Por que muitos coaches que fazem até o executivo, o master, muitas vezes dizem assim, eu não sei como entrar nas empresas. Ou, eu me sinto muito inseguro
seguro para entrar nas empresas. Por quê? Porque essas são áreas que exigem de você um conhecimento de negócio e do negócio do seu cliente, então é difícil mesmo. Ou você domina e conhece aquele negócio, ou realmente entrar com business executivo é muito difícil mesmo, certo? Mas vamos lá. Nós trabalhamos, né, e eu vejo que o grande nicho dentro das empresas não é o business, né, é o desenvolvimento de líderes e de equipes, né? Esta é o grande nicho dentro das empresas. Mas vamos lá, e como é que você entra então nas empresas? É que eu vou focar nisso, certo? Que é a nossa grande expertise e é onde nós entramos nas empresas, ensinamos nossos alunos a entrarem nas empresas, né? Focados em desenvolvimento de líderes e de equipes, certo? E por que que é muito mais fácil quando você supernicha, vamos dizer assim? Primeiro, você não precisa entender do negócio do seu cliente, porque você não entra no negócio. A nossa grande missão, né, quando nós estamos trabalhando com desenvolvimento de líderes e equipes, é ajudar as empresas a alavancarem os seus resultados através do desenvolvimento dos seus líderes e das suas equipes. Vocês percebem a grande diferença? Você não entra em planejamento estratégico, você não entra em missão, visão, valores, você não entra em nada disso. Você entra no desenvolvimento humano, no desenvolvimento comportamental dos líderes e das equipes. E aí a sua grande expertise é dominar as metodologias certas, né? E entender do desenvolvimento humano. Ponto. É isto. Ok? Vamos lá. E como é que a gente começa? Porque essa é uma grande pergunta, né? Ariana, como é que eu faço para entrar nas empresas? E aqui tem uma questão interessante, né? Teve um dia uma coach que ela me disse o seguinte. Ela me disse assim, Liana, porque eu hoje, a minha realidade hoje, certo? Eu comecei com micro e pequenas empresas, isso há 25 anos atrás, né? Por muito tempo, atendi micro e pequenas empresas. Só que, né, conforme o meu trabalho foi evoluindo, isso vai ser com todos vocês também, né? Hoje o meu grande foco são médias, pequenas, médias e grandes, mas pequenas com um faturamento elevado. Por quê? Porque senão elas não conseguem hoje arcar com o meu valor, né? O valor dos meus trabalhos. Mas eu comecei com micro e pequenas, né? E fui evoluindo, né? Fui criando a minha metodologia, fui me apropriando, fui vendo os grandes resultados que eram possíveis, né, se fazer, fui própria para empresas voltada para líderes e equipes. Mas quando eu comecei, eu não comecei com médias e grandes empresas. E aqui tem uma questão que eu ia contar para vocês, né? Teve uma coach que me disse assim, porque hoje, né? Hoje eu fecho projetos, né? De 900 mil reais, de 1 milhão. Fecho projetos, sim, de 100 mil reais também, certo? Mas como eu trabalho com projetos integrados e neste porte de empresa, a tendência é que se eu começo com um projeto de 100 mil, ele vai evoluir gradativamente, né? E eu tendo a ficar dentro das empresas entre 2 e 3 anos, né? Aqui tem uma outra questão extremamente interessante, né? Que é quando você trabalha com empresas e com desenvolvimento humano, né? De líderes e equipes. Você fica muito tempo dentro das empresas, né? E você fica muito tempo dentro das empresas por quê? Porque desenvolvimento comportamental, desenvolvimento humano, ele é um processo. Ele não acontece do dia para a noite, não é com um processo de coaching individual, não é com um treinamento que você desenvolve comportamentos, né? E as empresas acabam entendendo isso, né? E elas entendem isso por quê? Porque quando você começa a trabalhar, né? Primeiro, a maioria das empresas, muitas empresas, já investiram muito em treinamentos, em desenvolvimento dos seus líderes e equipes. Só que muitas vezes com uma metodologia que não gera resultados, né? Metodologias mais teóricas.
As metodologias que mais funcionam para líderes e equipes são as metodologias vivenciais e o próprio coaching, porque o coaching ele é vivencial, né? Ele parte de todo o conhecimento, de todos os recursos, né, que o indivíduo tem e que as equipes têm. Só que, claro, com uma metodologia específica. Quem me acompanha sabe, eu sempre falo isso, né? Porque essa é uma grande realidade. E é um grande erro que muitos coaches cometem, é querer entrar dentro das empresas com a metodologia do Life Coach. Não funciona, certo? Assim, não funciona, você vai se queimar, você não vai dar resultados. Por quê? Porque não é essa a metodologia. Não é a metodologia do Life que funciona com empresas. A metodologia que funciona com empresas é a metodologia de empresas, ok? Mas vamos lá. Muitos coaches me dizem, tá bom, Liane, como é que eu começo? Né? Eu ia contar para vocês dessa coach, né? Ela disse assim para mim, Liana, eu sempre te escutava e te sigo há muito tempo, né? Mas quando você falava dos seus projetos, contava dos seus projetos, eu via que realmente eram reais e o quanto eram possíveis. Só que eu não me imaginava, né, fazendo neste momento este tipo de projeto, porque eu nunca trabalhei com empresas, né? Então, na minha concepção, fechar um projeto inicial de 100, 200 mil reais era algo muito longe da minha realidade. Né? E foi em função disso, né, que eu comecei, que eu me dei conta. Na verdade, eu me dei conta que essa realmente era uma realidade de muitos coaches. Né? Muitos coaches não se sentem seguros para já entrar em médias e grandes empresas. E tem um fundo de verdade aí. Por quê? Médias e grandes empresas, elas já trabalharam muito os seus processos de desenvolvimento. Então, de verdade, elas exigem de nós uma expertise maior, né? Elas nos exigem um resultado muito mais rápido, né? Como elas já fizeram muitas coisas, elas também têm uma base de comparação muito forte, né? Porque elas já fizeram, então elas já sabem o que para elas funciona, o que não funciona, e elas entram com questionamentos muito mais pesados, as médias e grandes empresas, né? E muitos coaches, claro, isso gera insegurança, e é uma insegurança natural do início, que é, eu ainda não fiz, né? Como é que eu respondo a essas questões? E aí eu me dei conta que eu precisava também começar a explicar para vocês que foi por onde eu comecei, né? Que é as micro e pequenas empresas. Quais são as vantagens de se começar pelas micro e pequenas empresas? Então, era isso que eu ia te dizer, né? Qual é o próximo passo? Né? Decidiu que quer trabalhar com empresas, né? Agora, o seu próximo passo é que porte de empresa eu quero atender neste momento. Isso não quer dizer que você vai ter que ficar neste porte de empresas, certo? Você pode começar pelas micro e pequenas empresas e evoluir para médias e grandes empresas. Como você pode se especializar em micro e pequenas empresas e querer atender este porte de empresa. Só que aqui tem uma questão interessante, né? Os projetos, eles mudam das micro e pequenas para as médias e grandes, porque as necessidades são diferentes. A estrutura organizacional, né, de uma micro e pequena empresa é diferente de uma estrutura organizacional de uma média e de uma grande empresa. E isso faz com que nós tenhamos que ter produtos de serviços diferenciados. Os projetos que a gente fecha com micro e pequenas empresas são diferentes dos projetos que a gente fecha com médias e grandes empresas. As portas de entrada nas pequenas e micro empresas são diferentes das portas de entradas das médias e grandes empresas. Então, a segunda questão que eu queria falar para você, como começar? Se você ainda não atua com empresas, porque se você já atua com empresas, você já pode ir para médias e grandes empresas, certo? Mas se você ainda não atua com empresas, né, um belo começo é você começar pelas micro e pequenas empresas. E aqui eu vou te falar algumas vantagens de você começar a trabalhar com micro e pequenas empresas. Primeiro, você sabia que nós temos 6 milhões de micro e pequenas empresas?
e que as micro e pequenas empresas são as que mais estão contratando. Outra grande vantagem, olha aí na sua cidade, quantas micro e pequenas empresas existem? Olha no seu bairro, não precisa nem ir tão longe. Quantas padarias, restaurantes, farmácias, né, supermercados você tem, clínicas você tem aí na sua cidade? Terceiro grande motivo, né? Geralmente as pessoas os coaches, os profissionais que querem trabalhar com empresas focam nas médias e grandes empresas e não têm projetos, serviços diferenciados que atendam as micro e pequenas empresas. Então, quando você vai para médias e grandes empresas, a concorrência é muito maior. O mercado, né, tem muito mais gente querendo entrar nas médias e grandes empresas do que nas micro e pequenas. Por quê? Porque na maioria, nas formações já não ensinam trabalhar com desenvolvimento de líderes e equipes dentro de empresas, muito menos para micro e pequenas empresas. Então, a maioria dos profissionais não sabe, não conhece as dores do micro e pequeno empresário, não sabem que serviços vender, então não conectam, né? Não conseguem vender para este público, né? Não conseguem entrar nessas pequenas empresas. Qual é então, micro e pequenas empresas, você tem menos profissionais ainda qualificados para trabalhar com essas empresas. Outro grande benefício, micro e pequenas empresas, geralmente, deixa eu só tomar uma aguinha. Micro e pequenas empresas, geralmente, não tem uma estrutura de recursos humanos, certo? E a grande maioria ainda é muito frágil nos processos de desenvolvimento. Então, são empresas que, quando você entra, o menor trabalho que você faça gera um grande impacto. E tem uma outra grande vantagem, e por que a gente gera um grande impacto logo de cara, logo no início, nas micro e pequenas empresas? Porque nós tendemos a trabalhar com a empresa toda, já num primeiro momento. Então, realmente, por menor o trabalho que você faça, isso já gera um grande resultado nessa empresa. E isso faz com que o empresário aí queira continuar investindo. Então, a estratégia ela é diferente. A estratégia de entrada nas micro e pequenas empresas são diferentes das médias e grandes empresas. Outra questão fundamental, e que é um grande benefício para quem está começando, começar pelas micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas, como elas também estão começando o seu processo de desenvolvimento, elas têm muito pouca base de comparação, certo? Então, ela não nos exige uma grande experiência. Isto não quer dizer de forma alguma que ela não nos exija uma grande entrega, grandes resultados, mas ela não vai ficar te comparando. E sabe por que ela não vai ficar te comparando? Porque ela não tem base de comparação. Então, ela faz questionamentos diferentes das médias e grandes empresas. Então, tecnicamente, é mais fácil começar com as pequenas e microempresas. Eu não sei se vocês estão aqui, eu fiz em função desta demanda, né? Exatamente assim, da demanda dos coaches que me seguem, né? Dos meus alunos, eu fiz uma série sobre pequenas e microempresas. É uma série de 3 aulas, onde eu aprofundo muito este tema, certo? Aonde eu explico, porque aqui tem uma outra questão interessante. As dores das micro e pequenas empresas são dores diferentes das médias e grandes empresas. São universos diferentes, é isso que nós precisamos entender, é isso que você precisa entender, né? Muitos coaches dizem assim, mas eu já tentei em microempresa e não consegui. Claro, porque a grande maioria chegou querendo vender coaching individual para o empresário.
Lá na série das micro e pequenas empresas, eu explico muito bem por que essa estratégia não funciona. A porta de entrada não é esta, ok? Deixa eu ver se vocês têm aqui alguma pergunta. Então, deixo aqui meu convite para vocês. Quem quiser assistir a série, são 3 aulas, onde eu aprofundo muito este grande nicho das micro e pequenas empresas. Então, hoje a orientação que eu queria deixar aqui para você é: você está iniciando? Nunca trabalhou com empresas? Um belo caminho é começar pelas micro e pequenas empresas. E para isso, claro, você precisa entender a realidade das micro e pequenas empresas. E para isso eu fiz uma série gratuita, certo? São 3 aulas, onde eu aprofundo muito, onde eu te explico quais são as dores das micro e pequenas empresas, quais são os tipos de serviço e projetos que você vende para micro e pequenas empresas, por onde é que você entra nestas empresas. Então, se você quiser aprofundar neste tema, que é um belo caminho, né, para você iniciar, para depois, se for o seu desejo, ir para médias e grandes, né, ou ser um grande especialista em micro e pequenas empresas. Este é um nicho onde nós temos pouquíssimos profissionais qualificados que de verdade sabem trabalhar com este porte de empresa. Vamos lá. O Ronaldo: trabalho neste nicho de micro e pequenas empresas aqui em Blumenau e região. Perfeito, Ronaldo. Muito bom. Então, tu sabe, né? Você sabe que é um nicho, as micro e pequenas empresas, que tem muitos poucos profissionais qualificados. Ronaldo, legal, tu trabalha com assessoria. Vai lá e assiste a série, que tu vai ver como é que tu pode ampliar o teu portfólio da assessoria, entrando na área de desenvolvimento. E qual é a grande vantagem de quem trabalha com consultoria, assessoria? Ter no seu portfólio e começar a trabalhar com a área de desenvolvimento. Nós temos, Ronaldo, muitos alunos, né, que eram consultores, né, que tinham consultoria, assessoria, né. E o que acontece na consultoria e assessoria? Eu falo porque eu já trabalhei com consultoria, certo? A consultoria, nós entramos em muitas questões que requerem tempo, né? Em função disso, o nosso valor hora, ele fica diminuído. Quando você migra para a área de desenvolvimento, você trabalha menos e ganha mais. Então, eu realmente sugiro, Ronaldo, se você já trabalha com essa área, né, vai lá, dá uma olhada, assiste a série, porque eu tenho certeza que você vai alavancar muito o seu negócio, ainda mais se você já está dentro deles, ok? Deixa eu ver que eu vi que teve mais perguntas aqui. A Fernanda perguntando: a série está disponível em que canal? Ela não está aberta, você precisa... Fernanda, vou te pedir a gentileza, me chama aqui em box, certo? Me pede que eu te passe o link, né? Me chama que eu te passo o link, ela não é uma série que está aberta, certo? Ela não está aberta, que eu quero dizer, ela não está no canal do YouTube, ela não está aberta, né? É só quem tem o link que pode assistir, porque essa foi uma mega série que eu fiz, certo? Mas me chama aqui, Fernanda, que eu te passo. Não sei se ela não está aqui na bio, na nossa bio aqui, na minha bio aqui do Insta, acho que não. Mas é só me solicitar que eu encaminho aqui no Face, vai ficar daqui uns minutos, vai estar disponível aqui embaixo também, certo? Agora não sei seu nome, aqui está Joda. Não sei, desculpa, como que é seu nome. Bom dia, quero começar a fazer trabalhos com pequenas e médias empresas. Ainda não trabalhei com empresas. Perfeito. Vai lá e assiste a série também. Você vai ver aí uma possibilidade extremamente interessante de se começar, ok? Me solicita aqui também que eu encaminho o link, certo? Perfeito, a Luciana dizendo que também trabalha com micro e pequenas empresas aqui em Goiás. Perfeito. Luciana, se você ainda não assistiu a série, vai lá e assiste também, que eu acho que vai te ajudar.
Perfeito, muito bem. Isso só me passem aqui em inbox, quero a série, né, das pequenas empresas, que eu envio o link para vocês, certo? Luciana, só aqui em inbox, na BIOS, aqui no Insta, certo? Só me diz, quero a série das pequenas e microempresas, que eu já passo. Juda? Legal, Juda. Ó, a Andréia dizendo, Liana, já assisti 2 vezes e, se possível, libera novamente, porque sempre tem novos insights. Perfeito, Andréia. Você já tem o link, então, né? Se você tem o link, basta você entrar que você consegue assistir, certo? O Ronaldo, como gerar tração em busca de novos clientes? Eu explico isso lá na série também, Jota. André dizendo que essa série é muito boa. Essa série ela realmente ficou muito boa, porque eu aprofundo muito, né, nesse tema das micro e pequenas empresas. O Mark, não sei se é Mark, dizendo, estou iniciando em São Paulo. Perfeito. Se, assim, ó, por que eu digo que quem está iniciando nas pequenas e microempresas, quem está iniciando é extremamente interessante as micro e pequenas empresas, né? Por todos os fatores que eu falei, é muito mais fácil de você entrar, é muito mais fácil de você gerar resultados, é muito mais fácil de você mobilizar, né, vender e gerar grandes resultados, né? E isso passa a te dar experiência, segurança, expertise, né? Para você alavancar em micro e pequenas empresas ou em médias e grandes, se for o seu desejo. Então, entrar pelas micro e pequenas empresas realmente, né, é um caminho muito mais tranquilo, eu diria assim, né? Que vai te gerar resultados, sim. Vai te gerar segurança, vai te gerar cases de sucesso. E isso alavanca para outras micro e pequenas empresas ou médias e grandes, se você desejar. É um caminho, na verdade, natural, né? Legal, ó, só vou pedir para vocês que me mandem o link, me solicitem inbox, certo? Porque depois eu perco aqui, eu não consigo achar as solicitações de vocês, certo? Vai aqui no inbox do Insta, só diz, quero a série das micro e pequenas empresas que eu encaminho para vocês, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, ok? Ok, meus queridos, acho que era isso por hoje. Acho que eu respondi as perguntas de vocês aqui. E fica aí meu convite, então. Fica aí, na verdade, a minha orientação. E o meu convite, a minha orientação é: tá começando, quer entrar neste nicho que é extremamente lucrativo, prazeroso, né? Que gera muitos resultados, não está dentro de empresas ainda, começa pelas micro e pequenas. Você já vai ter grandes resultados, vai ter um belo faturamento, vai adquirir confiança, segurança e cases de sucesso para alavancar cada vez mais nas micro e pequenas ou entrar nas médias e grandes, ok? Certinho? Um grande abraço, então, uma ótima semana. Sexta-feira, 8h30 da manhã, tenho aqui com vocês, né, uma mentoria online e ao vivo para quem quiser participar, ou se não, eu trago um tema caso eu não tenha ninguém aqui que deseje fazer a mentoria ao vivo e online, certo? Sexta-feira, 8h30 da manhã, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e nos encontramos daqui um pouquinho. Tchau!